Olá, pessoal. Como compromisso que eu assumi aqui com vocês, né? Então, bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Gratidão, gente, gratidão. Então, como eu me comprometi com vocês e comigo, né? Antes de mais nada, o meu compromisso é com vocês e comigo. A gente vai falar aqui hoje, continuando. Bom dia, Zenaide, bom dia, pessoal. Continuando aí a jornada do amor próprio. Uma coisa que, assim, a gente vem estudando, vem falando, e eu acho que nunca é demais a gente entender que essa questão do amor próprio, da autoestima, faz toda a diferença quando a gente se coloca nesse movimento de perceber aquilo que a gente conectar com a nossa essência, conectar com aquilo que está dentro de nós para fazer o melhor que a gente tem e abraçar todas as funções que a gente tem. Porque quando a gente está conectada com a gente, quando a gente se conecta principalmente com essa questão dentro de nós, a gente consegue dar conta das outras coisas. E tem coisa que a gente também não vai dar conta e tá tudo bem, né? Então, hoje o tema é: a culpa te ajuda ou te atrapalha, né? Então, no primeiro dia a gente falou um pouco sobre essa questão do amor próprio, de como a gente se conectar com isso, do quanto a gente pode trazer para que eu possa alimentar a minha autoestima, para que eu possa aumentar a minha autoestima, eu preciso cuidar de mim de todas as formas, cuidando do pilar físico, emocional, mental, espiritual e o que cada um desses pilares precisam, né? Então, quando eu cuido da parte física, né? Então, a forma como eu durmo, a forma como eu me alimento, a forma como eu hidrato o meu corpo, a forma como eu escolho os alimentos que vêm para dentro de mim. Então, isso foi falado no primeiro dia. A questão de como eu alimento a minha parte mental. Então, tudo que eu leio, tudo que eu ouço, as pessoas com as quais eu convivo, o que eu, de alguma forma, alimento a minha mente. Então, os livros que eu leio, as pessoas com as quais eu converso, eu ouço aquilo que eu ouço. Então, se eu ouvir notícias negativas, eu estou, de alguma forma, alimentando isso em mim. Eu até esqueci de perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou fazendo aqui, eu faço da minha sacada, do lugar onde eu moro, né? Eu moro num apartamento e eu faço aqui da minha sacada, que é um lugar que eu gosto muito. Me sinto muito bem aqui. Mas, assim, tem coisas que a gente não consegue. Tem uns barulhos aqui externos. Me diz aí vocês se vocês estão me ouvindo bem, se isso está atrapalhando. Senão a gente segue assim. Então, voltando, né? Eu falando aqui da parte mental, então tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, né? Então, se eu ouço notícias negativas, se eu converso com pessoas que são negativas, de alguma forma aquilo influencia a minha parte mental, os meus pensamentos, aquilo que eu estou pensando. E depois vem a parte emocional, todas as minhas emoções, eu conectar com as minhas emoções, o que eu estou sentindo, o que eu estou, né? Então, pensamento e emoção, sentimentos, tudo aquilo, da forma como eu alimento os meus pensamentos e alimento os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, aquilo que eu estou sentindo, observar, prestar atenção nas emoções. E aí, então, a gente vai chegar na parte espiritual. Gratidão, gratidão. Exatamente. Mas, assim, atrapalha, tá atrapalhando, ou se não estiver atrapalhando, a gente segue assim. Então, de alguma forma, eu só estou recapitulando para a gente entender e chegar no tema de hoje, né? Para que a gente possa recapitular aí o que a gente já estudou. Então, de alguma forma, essa parte de físico, mental, espiritual, para que a gente possa englobar isso cada vez mais. E cada uma dessas lives
tem, né, um contexto e faz parte desse tema, né, desses pilares que a gente precisa abordar. Então, falei sobre isso na primeira. No segundo dia, a gente falou sobre a questão, falei sobre, agora me fugiu aqui. Bom, enfim, no segundo dia eu não consigo lembrar o que eu falei. No terceiro dia, que foi ontem, eu falei sobre a questão do aprender a dizer não, né, da gente colocar limites. No segundo dia eu falei sobre colocar limites, sobre ter essa questão do distanciamento. E ontem eu falei sobre aprender a dizer não, da gente se colocar como fator importante, como pessoa importante na nossa vida, como alguém, não desmerecer o outro, não é deixar de dar importância para outras pessoas, mas sim quando a gente se coloca como papel importante e fundamental na nossa vida, e como alguém que é importante, que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar, eu estou voltando o meu olhar para mim, eu estou tendo esse olhar carinhoso, esse olhar de amorosidade, para que a gente possa continuar aí trabalhando essas questões e aumentando a nossa autoestima. Então, quando a gente faz esse movimento, né, de olhar para mim, de me agradar, de saber o que eu estou sentindo, de saber o que eu preciso, automaticamente eu estou me conectando também com a minha criança interior. E aí, Zenaide, eu até te falo, eu não consegui te mandar o negócio, mas eu vou te mandar hoje ainda. E amanhã, o tema de amanhã tem a ver exatamente com a criança interior. Então, eu faço um convite para vocês, que vocês convidem outras pessoas que possam estar aqui, que a gente possa fazer um trabalho realmente bem legal, porque todas essas situações, né, e a minha criança interior tem a ver principalmente com essas questões emocionais, porque assim, se eu não consigo prestar atenção às minhas emoções, observar as minhas emoções, observar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu, de alguma forma, né, eu esqueço de olhar para a minha criança interior. E eu me desconecto, ou seja, quando há uma desconexão, né, quando tem essa desconexão, eu desconecto o que eu penso e o que eu sinto. Então, o que acontece? Geralmente, eu fico só nessa parte daqui de cima, do pensamento. E aquilo que eu falei lá no começo, né, da gente juntar tudo isso, da gente perceber que nós não somos só uma parte, que a gente é um todo e que eu preciso cuidar do todo, né? Então eu preciso cuidar do físico, que é a minha casa agora, que é o que eu estou aqui, né? Então esse físico é que me sustenta, esse físico é que me dá ânimo, coragem, disposição, né, energia para que eu consiga ir ao longo do dia ter os meus afazeres, ter a minha rotina atendida. Então, quando eu preciso olhar para tudo isso, englobar e cuidar de tudo isso, faz parte deste contexto como um todo, de cuidar, de cultivar o amor por mim. Porque se eu cuido só de uma parte, eu estou cuidando de um pedacinho de mim. Eu estou esquecendo do resto. Então, eu estou deixando de olhar. Então, se eu olho só para cá, ou se eu penso, se eu fico só nessa parte racional, eu estou esquecendo que eu tenho as minhas emoções, eu estou deixando de viver, eu estou deixando de sentir e de conectar tudo isso. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou necessitando nesse momento. E essa é uma das prioridades. A gente realmente precisa se conectar, precisa perceber. E isso eu aprendi e coloco isso em prática, porque assim, a gente precisa desse tempo para nós, a gente precisa dessa conexão. Eu preciso de um tempo para mim, para que eu possa fazer essa união, esse centramento, de centrar o que eu penso, o que eu sinto e a forma que eu ajo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente pensa uma coisa, sente outra e age de outra forma. Se eu estou de alguma forma pensando em algo, sentindo algo diferente
e agindo de uma forma diferente, imagina a confusão que está acontecendo aqui. Imagina que assim, você está indo para um lado, suas pernas estão indo para o outro e a sua, vamos dizer, o seu corpo está indo para outro. Então assim, imagina a confusão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está vivendo uma confusão dentro da gente. Então quando eu, de alguma forma, eu consigo me centrar, eu consigo unir tudo isso que eu estou pensando, sentindo e a forma como eu estou agindo. Então, com relação a isso, eu estou sendo congruente. Eu estou pensando, sentindo e agindo. Então, isso, de alguma forma, me ajuda a fluir. De alguma forma, a minha vida toma um rumo. Eu consigo fazer, né, tudo junto, uma coisa só. Porque algumas vezes a gente pensa e sente uma coisa, mas na hora de agir a gente age de outro jeito. Muitas vezes eu penso e ajo de um jeito, mas os meus sentimentos são totalmente contraditórios. Então, como ser humano, como pessoa, a gente precisa alinhar tudo isso, a gente precisa deixar tudo isso junto, alinhado, para que a gente tenha sempre essa trajetória, esse caminho, como princípio, como algo que é importante para a gente. Então, para tudo isso, eu preciso perceber e sentir tudo isso ao longo do meu dia, ao longo da minha semana. Só que isso eu só consigo quando eu paro para me ouvir, quando eu paro para perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo e a forma como eu estou agindo. Quando eu alinho tudo isso, eu consigo caminhar em paz, com tranquilidade, com harmonia e tudo ao meu redor começa a funcionar assim. E o que eu quero dizer, tudo é tudo mesmo. A sua vida profissional, a sua vida amorosa, afetiva, os seus relacionamentos, o trabalho, a parte profissional. Então tudo começa a caminhar na mesma proporção. Então tem o mesmo, por isso que a gente precisa estar conectada com a nossa essência, com a nossa verdade, com aquilo que é importante para a gente. Tem que aprender a dizer não, tem que aprender a dar limites, tenho que aprender a dizer não para mim também, a dar limites para mim. E isso tem a ver com a criança interior, com essa, mas isso eu vou falar um pouco mais amanhã. Então, voltando aqui, né, para a gente entender, e até por isso que eu fiz voltei, né, um pouquinho para a gente entender, até chegar no dia de hoje, falar um pouco mais sobre o assunto de hoje, que tem tudo a ver com esse passo a passo, que tem tudo a ver com essa trajetória, que tem tudo a ver até para que a gente possa entender como é que eu chego aqui, o que eu passei, né, e todos esses caminhos que eu fiz para que eu possa chegar no dia de hoje, para que eu possa entender melhor o que está funcionando, como é que está funcionando, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso olhar com mais calma, com mais tranquilidade, dar mais atenção a isso. Talvez eu esteja conseguindo observar melhor os meus pensamentos, mas eu não estou conseguindo observar melhor os meus sentimentos, a minha percepção, as minhas emoções. Eu estou conseguindo dar atenção aos meus pensamentos e aos meus sentimentos e às minhas emoções, mas não estou conseguindo dar atenção à parte espiritual, à parte física. Então, tudo a gente está construindo aí um caminho para que eu possa englobar tudo isso e fazer essa roda girar. Essa roda, se ela tiver com o pneu furado, ele não vai andar direito, ele vai andar meio capenga, né? Então, é como se fosse um carro. Tudo funciona desta forma. Então, se algo ali no carro não estiver funcionando muito bem, a vida também não vai estar funcionando muito bem. Vai ter algo aí na sua vida que vai estar faltando, que vai estar em
em maior proporção, outro em menor proporção. Claro que assim, tem momentos que a gente vai estar um pouco mais assim, um pouco menos, mas nesse mesmo um pouco mais e um pouco menos, a gente precisa perceber, né, e estar atento, consciente. O estar atento e consciente é perceber realmente o que está acontecendo com você. Não esperar que outras pessoas vão dizer para você ou vão ficar te falando, né? E é claro que assim, num relacionamento, às vezes a gente tem coisa que a gente não consegue ver e que o outro vai te colocar isso, olha, tá, né, tá precisando fazer isso ou tá, e aí é sinal de que a gente precisa olhar e será que o outro tem razão no que ele está me dizendo? Será que ele está dizendo alguma bobagem? Será que o que ele está falando faz sentido? E aí eu vou me perguntando, vou me questionando para poder entender o que está acontecendo, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo aí na minha vida que eu realmente preciso prestar mais atenção, pôr atenção a isso e pôr foco. O foco nada mais é do que eu quero caminhar desta forma. Então, independente do que outras pessoas vão dizer, independente do que outras pessoas vão falar para você, se você está alinhado, se você sabe aquilo que você quer, você vai continuar mantendo o seu foco. Ah, o meu foco é esse aqui, então eu quero me tornar uma pessoa saudável, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu quero ter um diálogo melhor com o meu marido, com minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, eu quero ter um diálogo melhor com os profissionais com os quais eu trabalho. Então, tudo isso é você saber aquilo que você quer, traçar um objetivo, ter foco para continuar seguindo, independente de você ter apoio, não ter, sentir que outras pessoas vão querer ou gostar daquilo que você está fazendo. Se você sabe aquilo que você quer, você sabe para onde você tem que ir. Então você, independente de ter influência ou não de outras pessoas, você vai continuar. Então continue desta forma, mantendo o seu foco, sabendo onde você quer chegar. Então, mesmo olhando para tudo isso, sabendo aquilo que eu quero, aquilo que eu vou gostar, e aí a gente vai entrar na questão realmente do tema de hoje, né? Quando eu sei para onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando, aonde eu quero chegar, muitas vezes a culpa ela chega. Por quê? Porque muitas vezes eu estou indo por esse caminho, só que outras pessoas vão dizer para você que não é por esse caminho, ou aquela voz interna sua lá de trás vai achar que não é esse o caminho, que você não pode ir por esse caminho, que você não pode fazer isso. E é aí que a gente entra nessa percepção de que assim, o que é a culpa? A culpa é aquele sentimento que a gente tem de que eu estou fazendo algo que é errado, ou eu não fiz algo, né? Então é aquela percepção de que, poxa, eu estou indo para o lado errado, ou eu estou fazendo algo errado, ou eu não fiz algo, e aí eu me sinto culpa. Eu me sinto culpado por fazer ou por não fazer aquilo. E a culpa é aquele tipo de sentimento assim, é como se realmente eu fizesse alguma coisa ruim, eu fiz uma coisa má, eu cometi um erro. Então, quando acontece isso na nossa vida, a gente se sente culpado. E isso faz parte de cada um de nós. Nós todos somos humanos e a gente vai se sentir assim. A culpa é uma energia passiva, né? Então, essa energia passiva, de alguma forma, ela vai me prender. Ela vai fazer com que eu não saia do lugar. Então, eu vou me paralisar. E muitas vezes a gente precisa ficar atento, porque assim, quando eu me sinto paralisado com isso,
Se eu não consigo sair do lugar, se eu fico preso naquela situação, se eu não consigo prosseguir, eu preciso realmente olhar para isso. E talvez, né, em alguns momentos, se realmente se tornou muito sério, eu preciso de ajuda. Porque daí entra talvez um quadro até depressivo. E aí eu realmente preciso buscar ajuda. Ajuda de um profissional, de um psicólogo, de alguém que tenha condições de te ajudar a sair dessa situação. Porque talvez tenha a ver com um trauma e algo que você precisa de ajuda para poder sair dessa situação. E não é ruim a gente pedir ajuda, não é errado pedir ajuda, porque às vezes a gente realmente precisa de ajuda. E o pedir ajuda é bom para a gente. Então tem a ver com aquilo que eu quero. Então eu preciso, né? Eu preciso de alguém para me ajudar a sair dessa situação. Eu preciso de alguém para me dar aí uma ajuda para entender o que está acontecendo aqui, da onde está vindo isso que eu não estou conseguindo sair, não estou conseguindo caminhar, eu não estou conseguindo fazer nada. Então, se paralisar demais, se estiver naquele eu não consigo sair daqui, eu realmente preciso buscar a ajuda de um profissional competente, um profissional que você saiba o que faz, da onde veio, e aí você realmente precisa buscar ajuda, né? Algumas situações a terapia sistêmica ajuda, que é do terapia sistêmica familiar, né? Que a gente trabalha o campo de coisas que estão ali no sistema, né? No sistema que está de alguma forma trazendo isso que está todos esses emaranhados, né? Então, daquilo que está no sistema como um todo, que vem do que? De gerações. Então, dos meus avós, passou para os meus pais, chegou para mim e muito provavelmente vai chegar para os meus filhos também. Então, tá tudo nesse sistema. Então, muitas vezes a terapia do campo, né? A terapia de constelação familiar sistêmica ajuda a enxergar isto daqui, que está muitas vezes escondido e a gente não consegue ver, porque por mais consciência que a gente tenha, e às vezes a gente tem, só que às vezes a gente não consegue ver sozinho, a gente não consegue continuar, então a gente realmente precisa de ajuda. Mas vamos continuar. Então, assim, essa culpa, muitas vezes, ela ajuda e muitas vezes atrapalha. E é nesse momento que eu preciso olhar para isso. Essa culpa que me paralisou. Espera um pouquinho. O que eu estou sentindo? Por que eu estou me sentindo culpada? O que aconteceu aqui? Eu errei? Ok, eu cometi um erro. E essa culpa, ela está ligada também à questão de prejudicar o outro, né? Então, se de alguma forma eu acredito por meus princípios, por tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu prejudiquei alguém, né, em qualquer que seja a situação, a gente vai ter um sentimento de culpa. Então, eu prejudiquei alguém, ou ainda eu fiz alguma coisa ou eu não fiz alguma coisa e por isso eu prejudiquei alguém. E aí o meu convite para vocês é que a gente esteja realmente presente, para que a gente esteja realmente sinta isso e observe. Por que eu estou me sentindo culpada? O que eu cometi aqui? Que erro que eu cometi? Ah, eu cometi tal erro, beleza. Só que nesse momento é importante fazer o quê? O acolhimento para você, o acolhimento do ser humano, o acolhimento de você, principalmente com a sua criança. De perceber, sabe, aquele sentimento de, poxa, tá tudo bem, você é humano. E tirar aquela questão da perfeição. Ah, eu preciso ser perfeito.
Eu preciso ser perfeito porque senão eu não sou aceito. Eu preciso ser perfeito porque senão outras pessoas não vão querer ficar junto comigo. Eu preciso ser perfeito porque senão outras pessoas não vão gostar de mim. Então, muito disso, né, dessa culpa, vem da questão da perfeição. Eu preciso ser perfeito. Mas quem disse que eu preciso ser perfeito? E quem disse que as pessoas, né, que todo mundo é perfeito? Ninguém é perfeito. E isso eu preciso ter claro para mim, que ninguém é perfeito e que todos nós estamos aqui aprendendo a nos tornar melhores, a evoluir, a ser uma pessoa melhor, lidar com esses erros. Como é que eu lido com isso? Como é que eu posso fazer diferente? Então, sem aquela cobrança de que eu preciso ser assim. Porque se eu não for assim, as pessoas não vão gostar de mim. Se eu não for assim, as pessoas não vão me amar. Se eu não for assim, as pessoas... Então, quando a gente começa a fazer esse movimento aí de autoestima elevada, de amor próprio, de cuidar de mim, de perceber as minhas emoções, de perceber as minhas sensações, de perceber os meus sentimentos, de perceber os meus pensamentos, de começar a alimentar e a mudar isso aqui dentro de mim, alinhando tudo aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é o caminho mais saudável, de ter relações saudáveis. Então, quando eu começo a fazer esse movimento de mudança, né, de alinhar, de prestar atenção, de observar e de me comunicar comigo de uma forma diferente, tudo isso vai mudando, porque eu vou passando a observar, eu vou passando a ter atitudes comigo diferentes. E que ao fazer isso, eu estou de alguma forma, né, automaticamente mostrando para os outros a forma como eu me trato. E de certa forma, os outros vão entrando nessa energia ou não, ou vão saindo também. Se aquilo tiver na mesma energia que você, vai continuar na sua vida. Se de alguma forma aquilo continua ou vai, né, tem outra energia, ele vai sair da sua vida. Então, é importante a gente perceber o quanto a nossa energia, o quanto aquilo que a gente faz, o quanto aquilo que a gente se trata, o quanto a nossa forma de lidar com a gente, de alguma forma, mostra para o outro, né? Somos espelhos, então ela mostra para o outro como a gente precisa, como o outro também vai cuidar, vai me tratar. Porque se eu me trato assim, o outro não vai ser capaz de fazer diferente. Eu mudo a frequência, eu mudo a energia com a qual eu mesmo me trato, eu mesmo faço isso comigo. Então eu começo a agir e a mostrar para o outro como o outro também vai me tratar. E eu automaticamente vou tratar o outro de uma forma diferente do que eu tratava antes. Porque quando eu faço isso comigo, eu vou fazer o quê? O mesmo movimento com o outro. É natural. Vem naturalmente. Eu não preciso pensar, eu não preciso parar para fazer. Né? Se torna um hábito. Da mesma forma, que por isso que eu falo, né? Eu venho colocando aqui que a gente precisa fazer este movimento e é gradativo. E se você naquele dia conseguiu algo, se aplauda. Olhe para você, fale parabéns, você conseguiu, esse é o caminho, a gente está junto, vamos lá, eu estou junto com você. Se naquele dia ou naquele momento você não conseguiu, não se critique. Olhe para você e fala, tá tudo bem, a gente está no caminho, nós vamos conseguir. É um processo. Então isso dá a nós essa paciência, esse amor, esse cuidado. Então é esse processo. Outra coisa que que é importante a gente colocar, que assim,
é uma energia, né, essa culpa. E na constelação, na base sistêmica, a gente fala de culpa e de inocência, né? Porque quando a gente fala de culpa, a gente se sente, de alguma forma, como é que eu vou... de alguma forma a gente se sente preso, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se quando você era pequena, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se quando você era pequeno, você quis fazer algo, e aí naquele momento, seu pai ou sua mãe, ou enfim, quem estivesse ali perto de você, falou assim, não, não faz isso, você viu o que você fez, tá errado, não pode ser assim, né? Você tem que fazer diferente. Então, o que aconteceu naquele momento, né? A pessoa, né, que era o responsável, o maior, falou para você aquilo, e você fez o quê? Opa, eu fiz algo errado. E aí você vai, cada vez que você tentar fazer algo e a pessoa te repreender, você vai se sentir culpado. E isso vai mais ou menos até os 5 anos, né? Que é a fase que a gente fala de molde, né? A fase do 0 aos 5 anos é a fase que a gente passa por esse molde. E que dependendo do que a gente vê, dependendo do que a gente ouve, dependendo do que a gente sente naquele momento, né, de interação, de observar os nossos pais, o pai e a mãe, a forma como eles fazem, a forma que eles sentem, enfim, tudo isso a gente vai assimilar. Então, se alguma coisa aconteceu ali e a gente fica nessa, né, porque depois dos 5, dos 6 anos mais ou menos, a gente começa a repetir aquilo que a gente aprendeu do 0 aos 5 anos, e isso é até hoje. E essa culpa vem exatamente desse tempo. Então, se eu fiz algo que, né, de alguma forma, sei lá, envergonhei meu pai, ou a minha mãe, ou de alguma forma eu fiz algo que desagradou, que... sei lá, que eles tiveram uma reação a isso, eu vou me sentir culpada. E essa culpa, ela pode ser boa no sentido de, né? Então, ela vai me fazer repensar no meu comportamento. Poxa, olha, esse comportamento não é legal, né? Então, eu tive um comportamento aqui, que é o que eu falei, né, antes aí. Eu fiz alguma coisa ruim. Eu prejudiquei alguém. Então, quando eu sinto que eu prejudiquei alguém, que eu fiz algo ruim, né, que eu julgo que foi algo ruim, eu posso parar e olhar para isso e falar, poxa, realmente não foi legal, né? A pessoa ficou chateada, a pessoa ficou triste, o fulano acabou ficando irritado. E aí, realmente, assim, é o que a gente chama de culpa boa. Que aí, o que acontece? Eu olho para isso, eu percebo que realmente aconteceu algo aí que né, prejudicou a minha relação, ou prejudicou a pessoa, enfim. Então, que teve um prejuízo. E aí eu me responsabilizo por isso, falo, ok, realmente eu fiz aqui, né, aconteceu uma situação, eu me responsabilizo por isso, olha, desculpa, né, eu realmente pisei na bola e tá tudo bem. E aí eu faço o quê? Eu entro para dentro de mim e eu percebo, falo, poxa, realmente essa situação não foi legal, e eu faço uma mudança de comportamento. Então, a partir disso, eu vou olhar e vou falar, bom, então, o que eu aprendi aqui com isso? Que eu preciso mudar aí alguma coisa, eu preciso mudar esse meu comportamento, eu preciso olhar para isso e agir diferente. Então, essa é a culpa boa. Então, a culpa, ela de certa forma, ela tem essa questão passiva, porque ela paralisa a gente por um momento, uma situação, né, que deixa a gente paralisada ali, passivamente. Internamente, a gente olha para isso, faz uma mudança e tem uma ação. Então, a gente age para fazer diferente, age para ter uma mudança de comportamento. Então, a gente observa como é que isso funciona.
Agora, quando a culpa, de alguma forma, então, por exemplo, a gente tem lá também um outro exemplo. Quando a mãe ou o pai não quer que o filho vá embora, né? E aí fala, olha, não, mas o mundo lá fora é ruim, não vai, fica aqui, né? Fica comigo, aqui eu te protejo, aqui eu consigo guardar você, aqui você está protegido, lá fora não, lá fora o mundo é ruim, lá fora... O que a gente, automaticamente, a gente assimila aquilo, e se eu vou para fora, né? Se eu vou para o mundo... automaticamente eu vou sentir muita culpa, porque a minha mãe falou que não era para eu ir, porque aqui fora é ruim, porque as pessoas são ruins. Então, eu posso até ir, mas aquilo vai me fazer me auto-boicotar. Então, vai fazer com que eu procrastine e com que eu mesmo me boicote, eu boicote a minha vida, para voltar, para fazer aquilo que a minha mãe acha que é o certo, né? Que ela falou que aquilo era o certo, então eu não posso ir para fora, eu tenho que voltar, eu tenho que ficar preso, eu tenho que ficar aqui, dentro da família e viver isso daqui. Então, no olhar sistêmico, a gente precisa trabalhar isso, né? E a gente consegue trabalhar isso no campo e fazer esse movimento de olhar e de realmente, a gente vai se sentir culpado. Só que essa culpa, ela vai me fazer olhar e muitas vezes, quando a gente não consegue ir em frente, né, ou quando a gente se boicota e volta e volta a fazer aquilo que a gente fazia antes, é porque a gente tem uma lealdade com o sistema. A gente é leal ao que a minha mãe falou, o que o meu pai falou. Então eu sou leal, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso aqui, eu posso até ir, mas eu vou voltar, porque eu sou leal ao que minha mãe falou. Então é uma lealdade e a gente trabalhar com isso é necessário, porque assim, a gente vai continuar sendo leal ao sistema, ao que acontece aqui, só que eu vou fazer algo diferente do que a minha mãe falou. E isso, eu vou carregar uma culpa. Agora, quando eu volto, né, quando eu sou leal a esse sistema, quando eu sou leal ao que minha mãe falou, eu acabo me tornando inocente. E a inocência vem da nossa criança, vem lá de trás, vem da parte infantil. Eu, como adulto, hoje, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Então, eu vou sair desta lealdade que a minha mãe colocou e vou adiante, eu vou fazer diferente, né? E aí eu vou sentir uma culpa sim. Mas, ao mesmo tempo, eu lido com essa culpa fazendo algo que eu sei que é melhor para mim. Então, não sei se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão entendendo, mas é assim que funciona. Então, por isso que eu quis trazer esse tema hoje, depois da gente ter trabalhado um pouquinho as outras questões, porque isso é muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso sistema, né, e na nossa vida hoje, está ligado a essas questões. E que se a gente não estiver consciente delas, a gente realmente fica preso nesses emaranhados, a gente fica preso nesse sistema, a gente fica... na sistêmica a gente costuma dizer que a gente fica, quando a gente volta, né, então eu volto a fazer parte desse sistema e dessa lealdade que acontece aqui, né, com relação ao que minha mãe me falou, o que meu pai me falou, eu volto a fazer parte. E quando eu volto a fazer parte, eu me coloco como inocente. Então eu não me responsabilizo, eu volto a ser criança. E quando eu volto a ser criança, eu estou voltando para onde? Eu estou voltando para minha família de origem. Isso está deixando de ser natural, está impedindo com que eu vá para frente e não que, então eu estou voltando, eu estou de alguma forma voltando para cá.
Então, por isso que esse movimento é importante, da gente realmente, poxa, eu sinto culpa de fazer isso daqui, mas quando eu olho para isso, eu entendo que o natural, que o caminho a seguir é para frente, é para o futuro, é para adiante, é para os meus projetos, é para os sonhos, é para os projetos de vida da família atual, então meu marido, os meus filhos, esse é o projeto atual. E para os meus projetos de vida, aqueles projetos meus, particulares. Meu marido tem os projetos dele, eu tenho os meus e a gente tem os nossos, né? Que é o conjunto, o nós. Então é o projeto nós. Então aí a gente continua, a gente segue juntos. Quando eu volto, eu estou voltando para onde? Para trás. Eu estou deixando aqui, né, de olhar para esse sistema, de cuidar desse sistema para cuidar do sistema anterior, para cuidar do sistema atrás. E aí eu me torno inocente, eu me torno criança novamente. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas por isso que eu quis trazer esse tema. Então, a culpa te ajuda ou te atrapalha? Depende. Tem momentos que se eu for, né, se eu continuar indo em frente, se eu perceber que algo, poxa, eu realmente me senti culpado, prejudiquei alguém, né, ou fui prejudicada, ou aconteceu alguma coisa aqui, eu olho para dentro de mim, eu percebo o que preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, e eu sigo. É uma culpa boa, é a culpa que eu sinto, mas que mesmo assim eu estou seguindo. Porque daí eu posso fazer uma situação. A gente pode pensar o seguinte, pensando, né, em sentir culpa, qual é a culpa que eu prefiro carregar? E aí vou fazer aqui a gente pensar. Qual é a culpa que eu prefiro carregar? A culpa de não estar mais leal ao que a minha mãe falou, que meu pai falou, que lá fora é ruim, e eu fico aqui, né? Então, dentro desse sistema, eu cuido disso, eu olho para isso, ou a culpa de seguir em frente, né? Então, quando eu fico aqui, eu deixo de ter a vida lá na frente. Então, eu vou pagar o preço por ficar aqui, né? De não ter uma família, de não olhar para os meus filhos, de não ver os meus filhos caminhar, de não colocar meus projetos adiante, de deixar de realizar os meus sonhos. Então, essa é uma culpa. Então, eu prefiro não fazer isso e carregar essa culpa, ou eu prefiro carregar a culpa de não ter ficado aqui leal ao que minha mãe, meu pai falou, e ir para a vida, encontrar alguém, de ter uma família, de caminhar, de ver os meus filhos tendo netos, crescendo, evoluindo, sendo ótimos profissionais, ótimos seres humanos. Então, são duas coisas. E aí a gente precisa olhar, qual é a culpa que eu quero carregar? Qual é a culpa que eu acho que, assim, não carregar, mas que se encaixa melhor na minha vida? Certo? Então, assim, recapitulando e olhando para isso, né? Como é que a gente quer fazer isso acontecer, né? Na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, da minha, dos meus projetos. E então, por isso que assim, a culpa te ajuda ou te atrapalha? E é necessário olhar para isso. Essa culpa está te impedindo de fazer algo? Ah, se está impedindo, eu preciso entender o que está acontecendo. O que essa culpa está me trazendo aqui de informação? Ou eu estou ficando inocente com isso? E quando eu estou inocente, de alguma forma, acontece o quê? É o que a gente chama no coaching de ganho secundário. Então, eu estou ganhando o que com isso? Eu estou sendo inocente. Então, se eu estou sendo inocente, eu sou criança. Se eu sou criança, eu não estou me responsabilizando. Então, a responsabilidade é de outra pessoa.
né? Eu estou deixando a responsabilidade na mão de quem? E quando eu faço isso, eu estou culpando a outra pessoa. Se eu estou culpando a outra pessoa, deixando a responsabilidade para ela, eu não estou assumindo a minha responsabilidade. Então, eu sou criança e sou inocente. Então, é isso que a gente precisa olhar. A relação dessa culpa, né? Se está me atrapalhando, se está me ajudando. E em relação à minha vida. Se eu sou adulto, eu vou me responsabilizar pela situação e vou seguir, e vou ir adiante, e vou colocar isso. Então, é exatamente isso. Então, quanto dessa culpa a gente pode ajudar e o quanto pode atrapalhar. O quanto ela influencia a minha vida. O quanto eu consigo lidar com ela ou não. O quanto isso me faz caminhar para frente, olhando para trás, né? Olhando, colocando limites, percebendo o que eu preciso mudar e seguir adiante. O quanto que, ao fazer esse movimento, né, de sair, de ir em frente, de seguir, eu estou tomando uma atitude e pegando as rédeas da minha vida. E quando eu faço isso, eu sou adulto e me responsabilizo. Quando eu culpo o outro, eu culpei o outro, nossa, o outro é uma pessoa horrível, olha, o outro me fez isso, nossa, o outro me xingou, o outro fez isso. Mas o que eu, como adulto, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Essa é uma frase que eu uso muito na minha vida. Eu uso muito para me trazer consciência, para me colocar de novo na postura do adulto. Então, qualquer que seja a situação que acontece na minha vida, que acontece, enfim, em qualquer situação, eu sempre me pergunto, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Porque assim, nada é por acaso. A gente está sempre ligado ou interligado com as pessoas. Então, quando acontece algo que me desagrada, que eu fico triste, ou que, sei lá, ou que algo que assim, eu não tive controle, né? Mas aconteceu, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu sempre me pergunto, qual é a minha parcela de responsabilidade? E aí eu vou colocar um outro exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu estou dirigindo, né? E alguém, eu estou aqui dirigindo e de repente eu, quase bato o carro, né? A pessoa veio daqui, eu vim daqui e eu falo, nossa, o que aconteceu aqui? Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Eu posso realmente culpar o outro? Você não viu que eu estava vindo? Olha para frente, olha, eu tenho razão, eu estava nesse sentido, não. Agora, se eu observar e se eu pensar qual é a minha parcela de responsabilidade nisso, poxa, olha, eu estava vindo realmente me distrair por um segundo, eu fui olhar no telefone, ou realmente eu estava desligada, eu estava com a minha cabeça tão ansiosa que eu não consegui perceber, né? Enfim, aqui não é questão de se sentir culpado ou de culpar o outro, é de responsabilidade. Qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? Se eu encontrei alguém, talvez aquela pessoa, ela de alguma forma ela é um espelho meu. Se eu estou, sei lá, casada com ela ou casado com alguém, é porque eu escolhi e a pessoa também me escolheu, mas porque tínhamos algo ali que nos ligou. E que se a gente for ver, nós temos as coisas, somos iguais, no fundo tem algo ali que liga a gente, porque tem algo em nós que acaba sendo, de certa forma, igual, que nos liga. Então, por isso que eu falo, sempre, qualquer situação, se pergunte, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso? E não é aqui ficar, minha culpa, nossa, isso aconteceu porque eu fui culpada. Não, eu apenas quis trazer esse tema culpa para que a gente entenda que assim, a gente vai se sentir culpado em algumas situações? Vai, principalmente porque a culpa tem esse, como é que eu vou dizer, tem esse aprendizado, né? Da gente parar, da gente pensar do que eu realmente estou sentindo, por que eu estou me sentindo assim,
O que que isso tá, o que isso quer me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? Qual é o movimento que eu preciso fazer? Então, beleza, errei, mas assim, se eu errei, eu não vou ficar me culpando. Nossa, que péssima, tá vendo? E fica lá se martirizando. Olha que horrível, como você fez isso? Ficar se chicoteando. Não. É apenas encontrar a nossa parcela de responsabilidade e de pensar, ok, quando a gente se responsabiliza, né, e quando a gente olha para isso, percebe que teve aí. Desculpa que eu estou mexendo aqui, eu estou tentando encontrar um jeito da câmera ficar parada. Estou tentando achar um jeitinho pronto. De encontrar e dela ficar paradinha aí. Então, assim, voltando, né? A gente precisa realmente se colocar nesse movimento. Então, aceitar o que eu fiz e o que eu não fiz, ou o que eu fiz ou o que eu não fiz, primeiro passo. Tem alguns passos para a gente entender e colocar aí paz na nossa vida, né? De não ficar, ai, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Não, isso não ajuda, isso atrapalha, isso impede da gente seguir, isso impede da gente ir para frente, isso impede que a gente tenha um caminho, que a gente se reconheça como ser humano. Isso realmente nos trava. Então, vamos lá. Primeiro passo: aceitar o que aconteceu. Aceitar o que foi e o que não foi. Esse é o primeiro passo. Segundo passo: para a gente usar isso como aprendizado. Então, o que dessa situação eu posso aprender? O que dessa situação eu posso usar como aprendizado? Ok? Simples assim. Então a gente, poxa, eu aprendi aqui que, né, não é bom usar o telefone enquanto está dirigindo. Pronto. Isso me coloca como responsável e não como vítima de ninguém, e não como inocente, e não como culpar o outro, e nem me culpar. Então, simples assim. De eu me responsabilizar. E responsabilidade é diferente de culpa. Porque na nossa história, se a gente for fazer uma análise aí de tudo, né, de religião, de sociedade, de tudo isso, a gente sabe que de alguma forma, para ter controle, para impedir que as pessoas façam, né, milhares e milhares de coisas, a culpa foi estipulada. Então, você é culpado de fazer isso, você é culpado de fazer aquilo, você é culpado de não sei o quê. Não. Eu sou responsável. Poxa, eu bebi e fui dirigir, cometi um acidente. A responsabilidade é minha. Eu sabia que eu não podia beber e dirigir, mas eu fiz. Então eu me responsabilizo pelo ato que aconteceu. Simples assim. Não é culpa, não é, entendeu? Então são coisas diferentes. É responsabilidade, entender que o erro foi assim, que cometeu e que no fim das contas eu sou humano. E essa humanidade que tem em nós é que nos torna melhores. Quando eu entendo que não existe perfeição e que ninguém é perfeito, o terceiro passo é entender que nós não somos perfeitos. Não somos. A gente é imperfeito na nossa perfeição. Somos perfeitos como seres humanos, temos as nossas emoções, sabemos pensar, sabemos agir, sabemos sair de situações, somos criativos. Tudo isso nos torna humanos. E cometer esses equívocos, vamos dizer assim, né? Não é fracassar, não é ser ruim, é simplesmente ser humano. Então a gente se dá o direito de ser imperfeito, porque todos nós somos. Como é que eu vou cobrar do outro que seja perfeito se eu não sou? Como é que o outro vai cobrar de mim uma perfeição de que ele não é? Então é nesse sentido que a gente possa se acolher mesmo e que a gente possa aí, fazer algo melhor com isso. Então quando a gente aceita, quando a gente usa isso como aprendizado para aprender,
eu não fico me martirizando, eu não fico me culpando e eu acolho a minha criança. E a gente segue. Então, eu como adulto, acolho a minha criança, né? Se realmente isso acontece, tiro ela deste lugar, porque criança não resolve problema. Criança, ela tá ali apenas para te mostrar que ela tem uma dor. Ela vai te mostrar aquilo. E você, como adulto, precisa entrar e resolver o problema. E não ela. Né? Então, é isso. O tema de amanhã é esse. Aí a gente vai falar um pouco melhor sobre a criança interior e o que a gente precisa fazer, como é que a gente vai agir e como que chegou a isso, né? E aí eu vou passar algumas coisas, a gente vai fazer uma recapitular. Enfim, eu aqui me hidratando, porque na verdade quando a gente fala, a gente precisa também se hidratar aí um pouquinho. Bom, então assim, hoje vou terminar aqui essa live falando disso. Então, que a gente faça esse exercício todos os dias, que a gente possa se acolher, se amar e aprender com os nossos erros, porque os erros não são fracassos, os erros não são ruins, os erros são gratidão você, Zenaide, por estar aqui, né, nessa semana aí que você se dispôs a estar aqui, que você se dispôs a aprender, que você se dispôs a mudar as coisas que estão aí e que você sabe que precisam mudar. E então assim, gratidão por você, pela sua presença e por estar aqui e de você se permitir estar aqui, porque assim, isso é um movimento e tanto. De você se permitir fazer isso, de se permitir aprender e de se permitir levar daqui aquilo que realmente faz sentido para você, daquilo que vai te ajudar, que vai te impulsionar e que vai te fazer subir um novo degrau na sua escala e na sua vida. E a gente está sempre subindo. E não se esqueça, porque assim, na verdade, não é só vocês, eu também. Eu estou sempre subindo. Eu sempre lembro, né, daquele, não sei se vocês já assistiram, mas aquele filme do Shrek, do ogro, e ele fala que ogros são como cebolas, e na verdade nós somos como cebolas. Quando a gente tira uma casca, aparece outra. Quando a gente tira algo, aparece outro. Quando a gente vai se descascando, a gente vai tirando e vai encaixando. A gente também pode fazer uma analogia de também a gente vai pegando pecinhas e vai encaixando aí no nosso quebra-cabeça. E, na verdade, assim, a gente nunca termina. A gente está sempre subindo, galgando degraus aí para subir nessa escala de evolução. Então, assim como vocês, eu também estou. Então, eu sempre me coloco nessa situação, porque assim, a gente, para evoluir, a gente nunca para. A gente precisa estar sempre subindo, né? Galgando degraus e se tornando cada vez mais consciente. Consciente das nossas escolhas, consciente das questões que nos envolvem, consciente do sistema como um todo, consciente da energia que faz a gente caminhar. E o quanto a gente cada vez mais consciente dessas situações, a gente entende que conforme a gente vai caminhando, a gente vai se tornando mais consciente. E cada vez mais consciente, a gente vai podendo mudar, transformar e nos desemaranhar daquilo que tem dos nossos emaranhamentos sistêmicos, dos emaranhamentos que a gente participa aí no nosso sistema familiar. Então, por isso que eu trago isso aqui, porque para mim, assim como eu vou buscando a consciência, eu vou trazendo isso para que a gente possa expandir a consciência cada vez mais. E expandir a consciência significa que a gente está aí, continua evoluindo e a gente traz todo um sistema junto com a gente. Então, gratidão
por vocês estarem aqui, por a gente estar junto e por vocês se permitirem estar aqui, né? Que a gente possa aí realmente fazer essa mudança dentro de nós, para que a gente possa também ajudar outras pessoas a fazerem essa mudança aí dentro deles. Bom, aqui eu vou fazer só uma leitura de um pedacinho, de um trecho, que é assim: quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia. Então, mesmo que a gente não tenha filhos, a gente tem pessoas com as quais a gente convive, a gente tem sobrinhos, a gente tem netos, bisnetos, enfim. Então, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia, que os seus sobrinhos se tornem um dia, que os seus... E é essa mensagem que eu quero deixar aqui. Então, que a gente possa seguir pensando qual é a minha parcela de responsabilidade nesse mundo, nesse momento, comigo, antes de mais nada, e com o outro. Então, esse é o pensamento do dia. Eu gostaria de terminar aqui. Então, gratidão para quem chegou, para quem foi, para quem veio, para quem vai e por quem esteve comigo aqui até o final. Zenaide, gratidão. Eu vou te mandar aí o que eu te prometi. E aí amanhã a gente volta e fala sobre a criança interior, tá bom? Então, ó, um beijo no coração. Espero vocês aqui amanhã. Chamem os amigos, compartilhem. Aqui na bio do meu Instagram tem um link para quem quiser entrar no grupo que eu tenho do Telegram. Pode chamar, pode só clicar. Ali tem, acho que é bit.ly, é só clicar e aí você vai ser direcionada para uma página, clicar no Telegram e entrar nesse grupo que eu tenho do Telegram, tá bom? Podem chamar os amigos, podem compartilhar e eu espero vocês aqui amanhã no mesmo horário. Até mais, gente. Tchau, tchau, gratidão.